E aí, meu povo, beleza? Estamos aí para mais uma live da Que Corte e hoje nós vamos falar um pouquinho de chorizo, né? Semana passada falamos de ancho, essa semana vamos falar de chorizo, tá? E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, no episódio Que Corte, eu sou o churrasqueiro, o tema de hoje é chorizo, tá? Meu nome é Kiko, nós estamos aqui com o nosso churrasqueiro da Que Corte, do Eu Sou Churrasqueiro, do projeto Eu Sou Churrasqueiro. Fala pessoal, Lê Mocelinho, boa noite, sejam bem-vindos. É isso aí, né? E como a gente vai falar de uma grande estrela dos argentinos, né? Que é um corte muito conhecido e veio para cá, pro Brasil, né? Ele é ele veio, não é que ele veio, a nomenclatura veio. Nomenclatura, isso. Né? A nomenclatura, né? Porque a gente aqui conhece ele como o contrafilé, né? A parte do contrafilé. Perfeito, contrafilé sem osso. Tá? Então o que a gente vai falar nesta live? A gente vai colocar um pouquinho das características do chorizo. A gente vai colocar um pouquinho das características, vai falar um pouquinho de churrasco, né? A gente vai colocar assim como a gente conhece que parte deste corte sai do nosso grande amigo boi, né? A gente vai fazer esse corte, vamos assar esse corte, né? Vamos degustar. Pena que vocês não podem estar aí presentes para degustar, mas hoje nós temos um convidado. Vamos apresentar, Karen? Que está aqui, que é o nosso ganhador do sorteio da semana passada, que ganhou a tábua e está aqui para como é que se diz? Vai conhecer ou vai aproveitar esse churrasco. Apreciar esse churrasco, né? Então, como bota ela um pouquinho mais que ela não está aparecendo. Mais um pouquinho, mais aí. tem que estar aqui, ó. Isso aí. Exatamente. Aí tá bom. Aí tá bom. Então tá aqui a Karen, ganhadora do sorteio. Boa noite, um prazer estar aqui. Ganhar esse prêmio, então, né? Ainda mais com churrasco, não tem como não dar certo. Que legal. Então a Karen vai curtir conosco a live, depois vai provar e vai fazer aquela prova social que a gente gosta tanto, que as pessoas, né, possam interagir e a gente fazer aquilo que a Que Corte e o Eu Sou Churrasqueiro gostam mais, vamos dizer assim, que é compartilhar. Isso não quer dizer que a gente saiba mais ou menos. O que a gente quer é compartilhar conhecimento, trocar experiências, mostrar experiências para todos que nos seguem ou todos que gostam de carne. Ok? E o mais importante, depois ela vai receber o prêmio. Claro! Vim aqui, né? Obrigado, cara. É isso aí mesmo. Então, Ale, eu vou pedir para você contar um pouquinho do chorizo para nós, de que parte sai esse corte, que normalmente, né, a gente faz esse corte numa situação de que ele tenha aproximadamente 2 dedos e meio, né, que ele tem um tamanho específico, né, ele tem uma procedência, né, ele fez a carne argentina, né, por ser um corte muito específico, muito saboroso, ele fez a carne argentina ser conhecida mundialmente. Sim, dá para dizer isso, não dá para dizer isso? Sim. Então vamos lá, Ali. Conta para nós um pouquinho deste corte, né, e algumas características aí. Show de bola. Então, pessoal, eu separei aqui para vocês 2 porções do chorizo, para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, da onde que é extraído esse corte? Ele é do lombo do boi, tá? Ele está localizado na barra do contrafilé, mais precisamente no final do ancho, entre o ancho e o tibone ou o mignon. Por que tem o nome contrafilé? Tá? Porque ele está exatamente contra, né, ao contrário do filé mignon. Tá? Então por isso que para nós tem essa nomenclatura. Contrafilé, que para os nossos irmãos argentinos e uruguais é o bife de chorizo, que a gente está usando essa nomenclatura também. Tá, pessoal? Então, extraído da barra do boi, da barra do contrafilé, e está entre o ancho e o tibone, tá? Eu trouxe aqui uma outra característica. Bom, o nosso bife de chorizo, ele tem uma
uma musculatura só. Então, qual que é a característica principal dele? É uma musculatura uniforme, única, e uma camada de gordura envolto da peça inteira, tá? Como vocês viram na live do ancho, o ancho não tem essa camada de gordura envolto, né? E o ancho nós temos 3 partes, 3 musculaturas. O chorizo não, tá? A tendência dele do ancho é ser uma carne um pouquinho mais marmorizada e o chorizo também com marmoreio, mas com menos, tá? Ele inicia no final do ancho, ou seja, eu trouxe um pedaço aqui que é o final dele, tá? Esse pedacinho aqui, ó, é a seja do ancho, tá? Então, nossa barra de contrafilé tá aqui, certo? Aqui é o pescoço do boi, tá? Aqui, ó, beleza? Então, aqui é o pescoço, assim, inicia-se o ancho. Quando termina esse pedacinho de carne, aqui tem o melhor, ó. Esse pedacinho de carne que é a seja, tá? É aonde começa o bife de chorizo, tá? Dá uma explicadinha da seja, porque senão a pessoa não... Vamos lá, relembrando. O nosso ancho tem 3 pedaços, né? Que é a seja, ou a selha, ou a sobrancelha. Isso. O ovo do coloca bife. aquela coisa mais tradicional, é sobrancelha, Isso, gente. sobrancelha, Seja tá? é sobrancelha. O ovo, que é o olho, no caso, né? E a ponta. Isso. Então, ela começa grande, ela começa alto no ancho. Então, aqui, ela começa alta na sexta costela, tá? E conforme ela vai decorrendo, ela vai diminuindo. Então, como que a gente sabe aonde começa o chorizo e aonde termina o ancho? Quando esse pedacinho de carne começa a diminuir, tá? É aonde inicia o nosso bife de chorizo, beleza? Outra característica que eu trouxe aqui para vocês é a questão da musculatura da carne, né, Kiko? Então, assim, a musculatura da carne, por ela ser única, ela traz um sabor... Deixa eu dar um pitaquinho aqui. Gente, assim, ó, vamos colocar aqui alguma contrapartida contra ancho e chorizo, né? Ótimo. O que o chorizo tem de diferente do ancho, ou o que o ancho tem diferente do chorizo? Eles são carnes muito... uma está muito próxima da outra. Elas são um corte... São irmãos. São irmãos, né? São cortes laterais, podemos dizer assim. E o que acontece? O ancho, ele é um corte mais marmorizado. E tem mais porções de carne. Então ele tem uma diversidade de sabores. Você pode constatar ali 3 sabores, porque tem 3 musculaturas. Perfeito. Tá? E o chorizo, ele tem uma musculatura única. Então ele é pego de uma parte do contrafilé, aonde sai uma musculatura única. E o que acontece? Ele tem um sabor único. Ele não dá mistura, só que é o sabor. É muito saboroso. Né? Por quê? Porque daí ele tem um pouco menos de marmoreio, tá? Isso é meio tradicional. Isso não quer dizer que ele não tenha marmoreio. Ele tem um pouco menos de marmoreio, mas em contrapartida, a camada de gordura que ele tem por cima dá uma compensação no sabor. Perfeito. Ok? Acho que é isso, mais ou menos. Perfeito, isso mesmo. Né? Essa é a ideia. Bom, tanto o ancho quanto o chorizo, quanto... né? Ou seja, o nosso ancho ele é extraído também de um boi que predominantemente ou não, ele vai ter 50% britânico e 50% zebuíno, tá? Não por quê? Porque ele pode ter 70-30, como o Kiko falou, mas assim, a grande maioria dos nossos bois vão ser 50% zebuíno e 50% uma raça britânica. Pode ser um Angus, pode ser um Black, um Red, pode ser um Hereford. Isso. Né? A grande sacada da Quicorte é não trabalhar com uma raça específica, e sim com uma qualidade específica. O que significa isso? Significa que não precisamos ser catedráticos em Angus, Hereford, Nelore ou algo assim. A gente trabalha normalmente com um boi que tem 50% ou meia raça, a gente pode dizer isso, tá? Ele pode estar 25, 75, 50, 50, 60, 40. O que não importa muito essa combinação, porque a gente vai buscar isso na procedência. A gente vai buscar isso no manejo. A gente vai buscar isso na hora na recria, no confinamento, né? É nesta hora que a gente vai buscar a carne que nós vamos
manipular dentro da Quicorte. E por que isso? Por que a gente fala isso? Não é porque, claro, vamos colocar o seguinte, Angus é uma raça que tem uma carne de qualidade, claro que sim. Nelore, isso não quer dizer, mas a gente procura trazer essa meia raça porque vai combinar isso e vai te trazer um sabor bacana. O que a gente também pensa nisso? É que a nossa carne tem uma especificação clara. O nosso boi entra na Quicorte com aproximadamente 24 meses. Tá? Entre 20 e 24 meses. Ele tem a parte de recria e tem um confinamento de, no mínimo, 120 dias. Para que isso? Para que esse boi pegue, né, como é que se diz? Ele encorpe, tá? E a gente consiga trazer uma carne de qualidade, uma carne que tenha pelo menos uma rastreabilidade ou um manejo adequado. Tem um critério de criação, tá? E assim, pessoal, e eu sempre vou bater nessa tecla que raça não é critério de qualidade, pessoal. É óbvio que o Angus, um Aguil, a genética, ela traz uma predisposição ao marmoreio, uma predisposição a uma carne de qualidade. Exatamente. Tá? Mas não é garantia. O que garante qualidade de carne é processo de manejo, de mapeação, de sanidade e o processo que a Quicorte tem implementado, tá? Que vai garantir a qualidade desta carne na sua mesa, na sua carne, tá? Eu trouxe aqui também, Kiko, como nós vamos trabalhar com embalagem a vácuo, tudo, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem isso aqui é um protótipo, tá, pessoal? Mas um bife de ancho já embalado a vácuo, né? Ele tá com 7 dias? 7 dias. Ele tá com mais ou menos 7 dias, tá? Por que eu trouxe? Para vocês verem a diferença e para explicar um pouquinho do processo de extração da embalagem a vácuo, tá? Então, não sei se eles conseguem ver aí, eu tenho que chegar mais perto, mas a característica de uma carne a vácuo é uma característica mais... Vamos colocar uma situação que, assim, para você começar um churrasco, para você começar a fazer algo, e no caso aqui nós vamos assar um chorizo, então o que a gente fez? Qual foi o primeiro passo que a gente fez? A gente cortou a embalagem, tirou esse esse chorizo da embalagem e deixou aqui descansando pelo menos 15 minutos. Tá? Para ver, você vai ver a diferença que acontece nesses 15 minutos, que é o primeiro passo de você fazer um churrasco. Tá? Então você vai lá na sua geladeira, pega uma carne Quicorte que está embalada a vácuo, tá? E necessariamente não precisa ter sido comprada exatamente agora, pode ter, aqui nem aqui no exemplo, tá? Há 7 dias, tá? E você vai ver um pouco da diferença, ela embalada a vácuo e 15 minutos depois oxigenada. Mostra lá. Veja bem. Então aqui embalada a vácuo, tá? Ela tem uma coloração um pouquinho mais escura, tá? E aqui pessoal, é o mesmo boi, tá? Foi extraído, no caso do mesmo animal, e aqui já com 15 minutos oxigenando, tá? Então, vejam bem, aqui ela estava escura, aqui ela já voltou à cor normal, tá? Aquele odor geralmente que tem, não tem mais, tá? Então, assim, processo que nem o Kiko falou. Esses 15 minutos que a gente deixa é a oxigenação. E outra coisa, a gente tem que colocar o seguinte, e por que ela fica um pouco mais escura? Simplesmente porque ela tem um processo aqui de retirada de oxigênio. Você sabe quando você congela algo e você embala meio mal, alguma coisa assim, e que daí dá aquele gosto, pô, ficou com gosto de geladeira, ficou com gosto ruim, é que normalmente o oxigênio está presente, e aí oxida. Qualquer coisa, feijão, qualquer coisa, embalagem Tupperware, qualquer embalagem que você usar e você for congelar, a tendência de ter um gosto um pouco mais acentuado significa que teve uma oxidação e teve contato com o oxigênio. Tá? Aqui é tirado 98, 99, quase 100% do ar de dentro desta embalagem. E aí ela vai ter esta apresentação, só que o frescor, né, a qualidade está garantida por muito mais tempo. Até 6 meses. Congelada até 6 meses. Tá?
E assim, um pouquinho mais técnico, esse cinza nada mais é que a acentuação do ferro na carne. Exatamente. Tá, pessoal? Então, assim, extrai o oxigênio, baixa a mioglobina, que tem a cor vermelha, aumenta o ferro, ela dá essa coloração cinza. Tá? A partir do momento que eu extraio da oxigenação, do pacote, desculpa, do vácuo, a mioglobina sobe, a ferro desce e aí ela volta a coloração normal. Né? Basicamente é isto. Tá, pessoal? Então, tem alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, vão perguntando, o Kiko tá aqui acompanhando. Aqui não vi nenhuma dúvida. O que eu queria colocar para você é assim, e por onde começar esse assado, né? Como é que é os caminhos que você leva a fazer isso? Então aqui é o que a gente fez, a gente decidiu a carne, né? Desembalou, né? Tirou da embalagem, deixou os 15 minutos. A gente já decidiu, né, como que vamos salgar esse assado, que vai ser depois. Né? A gente já decidiu isso. E a gente pode brincar também. Dá para fazer, como nós temos convidados, e até para vocês verem, a gente pode usar as duas técnicas aqui sem problemas. A antes e a depois, até para vocês verem e a gente brincar nesse sentido. Exatamente. Porque não muda maciez, não muda suculência, não é isso. A única coisa que o sal faz nesse momento é você ter aquela percepção de salgar mais ou salgar menos, né? Então é mais ou menos assim. Claro que nós já deixamos o fogo ali aceso, né? Normalmente a gente prepara esse fogo 30 minutos antes, para que a gente não tenha as labaredas e sim o braseiro, né? Uma temperatura aproximadamente, e aí é uma temperatura sensorial. Tá? Isso nós vamos colocar ali, vamos mostrar ali. É mais ou menos 5 segundos, então é aquela situação. 1, 2, 3, 4, 5. Você aguentou, está pronto o fogo. Perfeito. Né? Passou demais, acelera, dá uma mexidinha ali assim, toca o barco. Qual é a técnica que qual é o ponto que nós vamos fazer aqui? A gente decidiu que vai trabalhar mais ou menos naquilo que a gente gosta aqui, né? Que é um ponto menos, né? Ponto menos para ponto mal, né? Isso demora quanto tempo para ser assado? Aproximadamente, cada lado, 3 a 5 minutos. 5 minutos dá para dizer, em média. Né? De 3, 5 até 7 minutos você vai estar trabalhando com um ponto razoavelmente mal. Né? De 3 a 5 você consegue extrair sua carne em ponto mal, tá? De 5 a 7 ele já vai entrando em ponto. Acima de 7, 8 ele já fica de ponto para ponto bem. Tá? Não é uma regra, pessoal. São parâmetros para você estar sempre utilizando dentro do seu churrasco para manter a qualidade. Antes de ir para lá pro fogo, Kiko, só para assim, então, pessoal, a hora que vocês chegarem no açougue, como que vocês vão comprar essa carne? Como que vocês vão pedir essa carne? Se vocês pedirem bife de chorizo, ou contra filé sem osso pro açougueiro, como que vocês vão comprar? Como que vocês vão pedir? Se o açougueiro tiver dúvida ou não, vocês pedem, ó, eu quero o final do ancho. Ou seja, aonde aquela carne de cima termina. É uma característica que você pode estar utilizando para acertar a compra do chorizo. Ou eu quero aquele contrafilé onde tem só uma carne e a gordura completa por cima. É uma outra característica que você pode estar utilizando. Dá para dizer que é o meio do contra? Ou o meio da barra do contra. O meio da barra do contra. Né? Dá para dizer isso, né? Você tem o começo que é o ante, o meio que é o chorizo, e o fim, que é o tibone, que é o mignon, né? Que é o mignon, que é junto com o tibone. Que o mignon mais o chorizo faz o nosso tibone. E dá pra fazer fora da churrasqueira, fora da grelha? Dá. Claro que dá, né? Como é que a gente pode dizer pra pessoa fazer isso em casa, numa frigideira, numa panela de ferro? Em qualquer âmbito que você for utilizar, em qualquer local que você for utilizar, seja ela numa churrasqueira, seja ela numa frigideira, seja ela numa panela quente, tá? Em qualquer local, o que é mais importante? É temperatura, tá, pessoal? Então, assim, é deixar a frigideira lá ligada, deixar ela bem quente, tá? Por quê? Porque tem todo aquele processo da reação de Maillard, que ela só ocasiona, que é a crostinha do sabor, ela só ocasiona se eu tiver pelo menos 100 graus Celsius. Acima de 100 graus, senão eu não vou ter essa reação, tá? Então, assim, acima dessa temperatura eu consigo selar a minha carne, eu consigo manter os líquidos. Então, assim, ó, em qualquer local que você for fazer,
Deixar. E como que eu sei se uma frigideira está quente? É a mesma coisa, pessoal. Ela emite calor, a mesma coisa. A mesma coisa do fogo, a frigideira vai emitir o calor. Você põe a mão lá em cima e vê se você aguenta 5 segundos, tá? A frigideira cria umas reações, né? Porque ela começa a esquentar, ela começa a ter um odor um pouquinho mais forte, alguma coisa assim. Né? Outra coisa que é importante, né? Você vai colocar um fio de óleo, você vai colocar 2 fios de óleo, 3 fios de óleo. Vai colocar o que vai colocar de óleo ali para fritar? Muita gente não sabe. Até nós vamos ter depois uma live só de como fazer bife. Mas vou dar uma pincelada aqui, tá? Muita gente não sabe, acha que tem que pôr um monte de óleo na frigideira. Óleo não vai na frigideira. Óleo vai um fio de óleo na própria carne, pessoal. Então, bisunta um lado, bisunta o outro. E aí você coloca na frigideira. Por quê? Evita de fazer toda aquela lambança dentro do fogão, evita de sujar o fogão, evita várias coisas. Você vai sentir a diferença. Vai sentir a diferença. E se é você, aí tu vai ver que a tua mulher vai ficar mais alegre contigo, que você não vai bagunçar. Outra coisa que dá pra colocar aí, né, depois que tá fritando ali, de repente um fiozinho de uma manteiga, né? Colocar um tempero ali. E outra coisa que dá pra pensar, tá? Você pode salgar antes, salgar depois. Também dá para usar o mesmo processo. A mesma técnica. Tá? A mesma técnica. Você pode fazer preparar ele, fazer a cocção e colocar o sal depois, né? E pode colocar antes também, né? E usa sal de parrilha. Podemos usar sal de parrilha. Sim, que é um sal de uma absorção média, né? Média rápida, tá? Eu acho que sobre o chorizo nós conseguimos falar bastante características, né? Se tiverem dúvidas, Temos vão perguntando aí que a gente vai respondendo, tá, pessoal? Estamos com o Juninho, com a Ieda, o Lúcio, o Inácio. Ê, parceiro, Inácio. Veiga. Né? Mas não temos nenhuma pergunta. Pelo menos aqui eu não tenho nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta ali? Não tem, né? Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pro lado da churrasqueira lá. E vamos mostrar esse corte aí. Você tá com a tábua, vai levar essa tábua aí. Agora eu vou pegar a tábua lá. Tá? Então, gente, o que nós temos para colocar sobre o chorizo nesse momento, em que condições você deve preparar, qual é o tipo, como que você deve comprar esse corte, né? Normalmente a gente fala que você tem que ter uma procedência do chorizo, porque é o seguinte, carnes com qualidade, elas te dão suculência, te dão maciez, né? Te dão sabor. Tá? Então é muito importante você ter essa procedência, tá? Você cuidar com o marmoreio, cuidar com a capa de gordura, tudo isso ajuda na hora de você assar esse corte, né? É muito importante a gente pensar nisso na hora de fazer a compra, porque isso é o resultado que você vai ter. Tem horas, e esses dias eu estava conversando com um dos nossos parceiros, um dos nossos açougueiros, ele falou que esse dia eu estava conversando com um cliente, o cliente falou assim, eu não posso errar. Eu falei, como assim não pode errar? Não, é que tem momentos que eu não posso errar o churrasco. O meu convidado, ele tem que estar, eu tenho que agradar ele de qualquer maneira, eu não posso correr esse risco. Tá certo, né? É assim que funciona. É você ter essa certeza de fazer um corte, de comprar um corte que vai te proporcionar maciez, suculência, né? E uma qualidade na hora de você consumir esse corte, tá? Um sabor, né? Principalmente isso. Tá? Então eu vou levar para lá agora, Ali. E um adendo, a gente só consegue tudo isso que o Kiko falou baseado em critérios, galera, baseado em processo, que nós vamos falar um pouquinho agora ali sobre o processo. Isso mesmo, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue enquadrar aqui. Tá? Bastante gente dando... Aí, pessoal, show de bola, show de bola. Obrigado pela presença aí. Aí, tá aí, ó, nosso cantinho. Fica fácil de a gente poder conversar. Vai lá. Então aqui, pessoal, como o Kiko falou, nós estamos com o fogo já aceso, tá? Pelo menos de 30 a 40 minutos antes, porque já falei, vou falar e vou sempre estar falando, pessoal, sempre frisando.
não se faz churrasco em labareda. Não se faz churrasco na primeira queima do carvão. Por quê? Porque a primeira queima libera uma fumaça e a fumaça pode dar gosto na carne, tá? Então assim, churrasco é feito sempre na brasa. Brasa acesa, brasa incandescente, tá? Então, não tenham medo de gastar carvão, tá? Por quê? Porque o teu churrasco precisa de temperatura. Tá? Então, nós fizemos o nosso fogo aqui há uns 40 minutos atrás, tá? Ele está com bastante brasa. Vamos dar uma mostrada pro pessoal agora aí, só da brasa, né? Aqui nossa churrasqueira caseira mesmo, não tem segredo, não tem frescura. Tá vendo aí, ó? É uma grelha moeda. Uma outra hora nós vamos fazer com aquela de canaleta ou uruguai para vocês entenderem como é que funciona. Mas tá aí, ó, tá vendo? Braseiro forte. E aí, a gente pode falar um pouquinho, enquanto nós vamos preparando ali, vamos falar um pouquinho de qualidade. Deixa eu só aqui, vou usar, como é uma carne muito famosa na Argentina, eu vou usar uma parrilha com chimichurri da Gonzalo Alimentos. Qual que é a diferença? Vou até dar mais um. Qual que é a diferença do chimichurri para a salsa crioula? Um é tempero oriundo da Argentina e um é tempero uruguaio. Exatamente. Tá? Então, salsa crioula e chimichurri são especiarias, são temperos feitos com especiarias, tá? Hoje eu vou usar o chimichurri e quer ficar aqui perto já, Kiko, para eu fazer a salga antes? Vai fazer a salga antes? Tá? Então, técnica, eu vou fazer 2 antes, tá, pessoal? 2 antes e 2 depois. Qual que é o cuidado que nós temos que ter aqui no antes? É não salgar muito. Por que eu gosto de utilizar depois? Porque eu consigo controlar. Eu salgo um pouquinho e experimento. Salgo um pouquinho e experimento, tá? Então aqui nós vamos passar o sal uniformemente na carne, tá? Qual que é a dica aqui? Não passe muito. Por quê? Porque na hora de você cortar, você pode ainda corrigir. Sal, você consegue pôr mais, você não consegue retirar, tá? Então, passa de um lado, uniforme, vira sua carne, passa do outro lado, tá? Uniformemente. E essa carne, ela vai ficar pelo menos 5 minutos aqui descansando. Depois eu vou mostrar a reação que ela faz. Por quê? Porque tem uma reação chamada de osmose, que é o sal vai atrair o líquido para fora da carne, vai salgar e vai penetrar novamente salgado para salgar a interna da carne. Por isso que a salga antes tem que ser realizada pelo menos 5 minutos antes de ir para a churrasqueira. Tá? Então nós vamos deixar aqui 5, 6 minutos, aí nós vamos ver a reação da carne. E é uma observação que tem que ser levada em consideração, porque se você deixar muito tempo, você vai ter uma salmoura. Salga muito. Você não pode correr esse risco. Então o que a gente sempre considera e coloca isso em questão é que você não pode deixar muito tempo. Então não é aquela coisa de salgar e fazer o teu churrasco e vai lá e pegar. Não adianta, isso vai dar problema. Vai dar problema. Tá? É pouco tempo mesmo, tá? É pouco tempo mesmo. Bom,